Olá, sejam todos bem-vindos a essa live da Fundação Biblioteca Nacional, que faz a apresentação da exposição Isabel, a Princesa que Não Chegou a Reinar, sob a curadoria do professor Armando Alexandre dos Santos. Meu nome é Luiz Ramiro, presidente da Fundação, e gostaria de saudar a todos, agradecer imensamente o professor Armando Alexandre, expressar a importância desse evento, dessa exposição, que já está no ar há algum tempo, no portal da BN Digital, e ela foi feita a partir de uma iniciativa, né, muito importante, que já vinha da instituição, por conta da celebração, já do Dom João, e depois com o presidente Rafael Nogueira, de celebrar as princesas, e né, como foi feito anteriormente, por exemplo, com Dona Maria, e também tudo aquilo que envolve Leopoldina e outras personagens, mulheres importantes da nossa história, e também, agora aqui, né, a questão da Isabel, Dona Isabel, e herdeira, né, do imperador Dom Pedro II, figura máxima, importantíssima para a história, para a determinação da história do Brasil. Não há como compreender este país sem compreender a importância dessa senhora, e que simbolicamente expressa tanto para a abolição da escravatura, para a mulher no poder, para aquilo que diz respeito à identidade católica brasileira. Então é algo da mais alta importância o que a gente está fazendo aqui, e o trabalho do professor Armando foi muito especial nesse sentido, de expressar aquilo que em alguma medida não é apresentado em outras expressões, talvez acadêmicas ou intelectuais. Então é um trabalho único, e nós agradecemos por esse trabalho, por essa seleta aqui de peças, né, do acervo da instituição. E então todos podem acompanhar esse material que consta no portal da BN Digital, bndigital.bn.gov.br. Então, o Fernando Berçot, do Centro de Cooperação e Difusão, será o âncora aqui deste episódio, e aí depois o Elton Gomes, coordenador-geral do Centro de Pesquisa de Editoração, fará também uma apresentação, né, do professor, e então a estrela deste evento, né, o professor Armando Alexandre, que irá expor o que ele pensou, como é que ele fez, como ele concebeu essa exposição. Então, mais uma vez, passo a palavra aqui ao Fernando, e já agradeço de antemão a todos que estão produzindo essa live, fizeram esse material, trabalharam nela, e em especial o professor Armando Alexandre. Então, Fernando, passo para ti, e pode conduzir aí o nosso evento. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, bem-vindos novamente à Biblioteca Nacional, que promove hoje uma sessão online aberta para o grande público sobre a Princesa Isabel, sua vida, sua atuação política e o legado que ela deixou para a história do Brasil. A Princesa Isabel Cristina, filha e herdeira do imperador Dom Pedro II, não chegou a reinar, mas foi por 3 vezes regente do Império e exerceu efetivamente a chefia de Estado durante 3 anos e meio, quase o mandato regular de um presidente da República atual. Cuidadosamente educada para o papel histórico que lhe estava destinado, dotada de forte personalidade e com uma visão muito além de seu tempo, soube vencer preconceitos e se impor à classe política do Império. Influenciou os debates políticos em torno das 2 leis mais importantes da campanha abolicionista, a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei Áurea, de 1888, vencendo em ambos os casos uma poderosa corrente escravagista e assinando, por fim, as 2 leis.
Sua atuação redentora, entretanto, ficou inacabada porque não conseguiu realizar o projeto que seria a grande obra de um terceiro reinado, a inclusão dos antigos escravos de forma condigna na economia e na vida social do país. O palestrante especialmente convidado para essa sessão é o professor doutor Armando Alexandre dos Santos, conhecido historiador brasileiro, especializado em temas como o Brasil Império, a família imperial e sua descendência. Ele é licenciado em História, em Filosofia, em Letras, pós-graduado em História Militar, em Museografia e em Patrimônio Cultural, doutor na área de Filosofia e Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Portuguesa de História. Além de diversos livros publicados sobre esses temas, o convidado foi o curador da exposição virtual Isabel, Regente do Império, Mãe e Mulher, a Princesa que Não Chegou a Reinar, que se encontra disponível desde dezembro de 2021 no site da Biblioteca Nacional. E você aí em casa ainda não viu a exposição que está disponível no site da biblioteca? Então acesse, porque o link vai aparecer aí na sua tela. Tem também perguntas e comentários a fazer sobre o tema da nossa live? Perguntas para o nosso convidado de hoje? Então participe através do nosso chat. O professor Armando responderá às perguntas formuladas pela audiência ao final do nosso evento. Eu cedo a palavra agora ao Elton Gomes, coordenador-geral de pesquisa e editoração da Fundação Biblioteca Nacional, que vai apresentar melhor para vocês o nosso convidado de hoje. Então, Elton, a palavra está consigo. Muito obrigado, caro Fernando. É com muita satisfação que apresento o palestrante da live de hoje, professor doutor Armando Alexandre dos Santos, que é licenciado em História, em Filosofia e em Letras, português, graduado em História Militar e em Museografia do Patrimônio Cultural, doutor na área de Filosofia e Letras pela Universidade de Alicante, pós-doutorando da Universidade de São Paulo, USP. Desde 2015, leciona nos cursos de pós-graduação em História Militar e de graduação em História na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Escreveu e publicou livros históricos, entre os quais A Legitimidade Monárquica no Brasil, Ser ou Não Ser Monarquista, eis a questão, Parlamentarismo, sim, mas a brasileira, O Brasil Império, nas páginas de um velho almanaque alemão, Dom Pedro Henrique, o Condestável da Esperança, O Culto de Maria Imaculada na Tradição e na História de Portugal, Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, Dialética pró e contra as cruzadas em documentos do século XIII, Dom Luís na Grande Guerra, Aventuras e Desventuras e Conjecturas de um Príncipe Brasileiro, mantém em jornais da imprensa diária de Piracicaba, São Paulo, 2 colunas fixas semanais, já tendo publicado nessas colunas aproximadamente 600 artigos. É membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e dos Institutos Congêneres de São Paulo e da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, Minas Gerais, de Santa Catarina, assim como do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. É membro da Academia Portuguesa da História, da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, da Associação Brasileira de Estudos Medievais e é também editor e jornalista responsável da revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Então, com muita satisfação, passo a palavra ao professor Armando Alexandre para que ele possa fazer a exposição de hoje. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Agradeço muito as palavras gentis, as palavras amigas do Dr. Ramiro, do Dr. Bersot, do Dr. Elton. Agradeço o convite muito honroso. Agradeço os outros que estão também participando e que não vou nomear a todos, porque para não estender demais, mas agradeço a todos. Vamos falar sobre a Princesa Isabel. O resumo da Princesa Isabel, dos tópicos principais, já foi feito há pouco pelo professor Bersot. Agora, para nós entendermos bem o papel da princesa como mãe, como filha, como esposa, como mãe, como chefe de Estado que efetivamente governou o Brasil, efetivamente ela foi
chefe de Estado no Brasil durante 3 anos e meio, nas 3 regências em que ela substituiu seu pai. Para nós entendermos bem esse papel, nós temos que entender como é que a mulher era vista no século XIX, quais as limitações, qual o alcance, qual era a participação política das mulheres no século XIX, que era praticamente nula. No século XIX, as mulheres tinham um papel muito saliente na vida de família, sobretudo na formação dos filhos. O historiador francês Philippe Ariès chama muito atenção para esse ponto. O papel da mulher do século XIX na educação dos filhos era muito mais importante que o pai, porque cabia à mãe transmitir para os filhos e depois para os netos os valores daquela família. E isso tinha muita importância, mas politicamente o papel da mulher era praticamente nulo. Para terem uma ideia, a primeira Constituição Republicana do Brasil, da de 1890, ela prevê que não podiam votar mulheres, não podiam votar militares não oficiais, não podiam votar religiosos. Por quê? Porque se entendia que o voto dessas 3 categorias não tinham valor. Porque a mulher, na ótica da época, a mulher votaria em quem? Em quem o marido mandasse. Ou seja, na ótica da época, o homem casado teria 2 votos, o dele e o da mulher, e não só o dele, o que representaria uma injustiça no sistema. Para verem como é, o soldado raso, também o voto dele não teria valor, porque ele votaria em quem? Em quem o oficial que estava sob o comando dele mandasse votar. Entendia-se que o religioso também não tinha possibilidade de votar, porque estava sujeito a um voto de obediência. Estão vendo como havia uma série de preconceitos que cercavam o ato eleitoral. Agora, para nós entendermos bem isto, permitam que eu faça uma regressão histórica e recue, serei breve, mas é indispensável, até a Idade Média, para a gente entender como é que o papel da mulher foi sendo tomado, foi sendo visto, foi sendo interpretado ao longo desses séculos. Aí nós poderemos situar bem o que foi a Princesa Isabel, como ela foi uma mulher que, no seu tempo, chocou de vários pontos de vista, remou contra a maré, o que apenas engrandece a figura dela. Permitam, então, vamos voltar um pouquinho para a Idade Média. Muita gente pensa que, na Idade Média, as mulheres absolutamente não exerciam qualquer papel. Não é verdade. No século XIII, de 1201 até 1300, nesse século, houve uma significativa valorização da mulher. E isto se manifesta de vários modos. Nessa altura, o rei da França, o rei São Luís IX, ele ordenou uma enquete no seu reino. Talvez tenha sido a única vez na história em que uma pesquisa foi tão ampla e tão minuciosa. Durante o reinado dele, ele mandou emissários que foram de casa em casa, todas as casas do reino da França, uma por uma, e fizeram um interrogatório ordenado pelo rei, sobre as condições em que as pessoas viviam, sobre que recursos dispunham, como é que elas agiam quando precisavam de justiça, se confiavam nos juízes, se tinham queixas a fazer a respeito dos seus senhores. Um inquérito muito minucioso. E durante alguns anos, a França foi percorrida de casa em casa. Essa documentação existe na sua totalidade, foi preservada, e nos arquivos nacionais da França ocupam salas e salas e salas inteiras. O material está todo lá. Basta um historiador conhecer o francês medieval, alguma coisa estava em latim, até que se usava na época, basta dominar essas 2 línguas e ter um pouco de conhecimento de paleografia,
de decifração de letras antigas e ele tem acesso a tudo. Agora, esse material nunca foi explorado suficientemente, porque é tão amplo que seria necessário haver muitas pessoas pesquisando. Um pesquisador, ainda que passasse a vida toda, não daria conta disso. Resultado, esse material foi apenas por amostragem examinado. E essa amostragem demonstra uma coisa curiosa, é que havia muitas mulheres que, no século XIII, eram casadas ou eram solteiras e viviam com seus pais, mas exerciam atividades econômicas com economia própria. Elas tinham um negócio próprio, o que choca inteiramente as ideias que se faz a respeito da Idade Média. Em muitas casas, quando chegavam os emissários do rei, estava o marido, estava a mulher, mas está registrado que quem fez as declarações não era o marido, era a mulher, porque ela era mais extrovertida, mais comunicativa, menos tímida do que o marido, e ela é que explicava as coisas da família para os emissários. Nessa mesma época, na França, havia numerosas mulheres que exerciam a profissão de médicas. E havia até uma palavra de gênero feminino para designar essas mulheres. Eram as miresses. Miresse é médica e mir era médico. Havia uma palavra masculina para os homens e uma feminina para as mulheres. Enquanto que na França, hoje em dia, existe uma única palavra, médecin, que designa tanto o homem quanto a mulher, e médecin é de gênero masculino. Estão vendo essa mudança como se passou? Quando o rei foi para a Sétima Cruzada no Egito, levou consigo foi com a família, e era normal que levasse o médico oficial da corte. O médico da corte que acompanhou a família real da França na cruzada era uma mulher, era Doctoresse Hersin, era uma famosa médica de Paris, casada com um também famoso apotiquaire, quer dizer, farmacêutico. A mulher era médica, o marido era farmacêutico. E ela foi acompanhando a família real. Quer dizer, as mulheres estavam profundamente atuantes no século XIII. Ainda eram minoritárias, mas era uma promoção sensível. O Le Goff diz isso. O Le Goff ele até pondera, ele diz, se nós compararmos as mulheres que no século XIII exerciam funções governativas, elas eram rainhas, eram regentes de reino, eram senhoras de feudos, efetivamente mandando, nós veremos, diz o Le Goff, que elas eram proporcionalmente muito mais numerosas do que no século XX, mulheres presidentes de república ou primeiras ministras. Bom, isso tudo. Outro dado, foi nessa época em que o consentimento da mulher passou a ser indispensável para a validade do matrimônio. Foi um concílio do ano de 1215. Até então, a mulher era entregue pelo pai ao noivo. A partir desse momento, as mulheres deixaram de ser personagens passivas no casamento e passaram a ter uma voz ativa. Nessa mesma época, o tabuleiro de xadrez, a peça mais importante do tabuleiro árabe era o vizir. Na Europa cristã, ela foi transformada de vizir, o ministro do rei, em a dama. A dama passou a exercer no tabuleiro de xadrez um papel similar aos que as mulheres estavam começando a desempenhar na sociedade. Para verem um pouquinho como foi. Pois bem, esse processo que estava sendo gestado pela cristandade medieval foi bruscamente abortado. Como é que se deu isso? Deu-se na
em que entraram aqueles critérios do antigo, do classicismo romano. Como sabem, o classicismo, no sistema clássico da Roma antiga, a mulher era uma propriedade do pai enquanto solteira e do marido quando casada. Quer dizer, a mulher não tinha propriamente direitos. Essa mentalidade voltou. Nessa mesma altura, foi proibido que quem não tivesse frequentado cursos universitários de medicina exercessem a medicina. Resultado, e não era permitido que mulheres estudassem nas universidades. Tudo por causa da mesma mentalidade que deu no humanismo, que depois foi dada no Renascimento. Então, resultado, as mulheres que eram até então respeitadas como médicas caíram bruscamente de condição e passaram a ser consideradas curandeiras, logo depois assimiladas a charlatãs e, algum tempo depois, identificadas até com bruxaria. Estão vendo como foi diminuindo a condição da mulher? O Legoff diz que isso teve idas e vindas, houve uma certa valorização da mulher por meio do amour courtois, do amor cortês, mas, de um modo geral, as mulheres foram sendo sistematicamente deixadas de lado, postergadas, discriminadas. E, diz o Legoff, o auge disso foi o século XIX. No século XIX, precisamente no século em que nasceu e que viveu a maior parte da sua vida, a nossa princesa Isabel, a mulher estava muito, muito, muito pouco valorizada na esfera pública. Volto a dizer, na esfera particular, na esfera da casa, da família, era muito respeitada e valorizada, mas publicamente ela não tinha voz, ela não tinha expressão. E nessa época é que a nossa princesa foi chamada a desempenhar um papel importantíssimo de herdeira da coroa do Brasil e 3 vezes regente do Império. E ela teve que enfrentar situações extremamente difíceis, ela teve que as 2 grandes leis abolicionistas em que ela era regente foram resultado de longos meses de debates acalorados. Foi a Lei do Ventre Livre, em 1870, e a Lei Áurea, em 1888. Foram processos trabalhosos em que ela teve que se empenhar, ela teve que não foi fácil o papel dela. A formação dela para desempenhar esse papel foi uma formação muito acurada. Como ela era chamada a ser a herdeira do trono, Dom Pedro II fez questão de que ela tivesse uma formada normalmente às moças da nobreza. Para terem ideia, ela, ainda menina, assim como também a irmã dela, a princesa Leopoldina, elas estudavam 9 horas por dia, de segunda-feira até sábado à tarde. Elas só tinham descanso nos domingos. Nos outros dias eram 9 horas de aulas. Eram 9 horas de aula, fora os estudos feitos, vamos dizer, os deveres de casa, fora isso. O que elas estudavam? Elas aprendiam língua portuguesa, gramática, redação, composição de poesias, estudavam outras línguas, fazia parte da cultura geral exigida no tempo, um conhecimento das principais línguas europeias, francês, inglês, alemão, italiano, também línguas mortas, o latim e o grego, tudo isso ela estudou nessa fase de formação. Literatura portuguesa, francesa, política, economia, diplomacia, história do Brasil, de Portugal, da França e das principais outras nações europeias, história sagrada, geografia, geologia, botânica, astronomia, química, física, geometria e aritmética, música, pintura e desenho, bordados,
fotografia, etc. Quer dizer, ela teve uma formação muito, muito, muito ampla e muito profunda. Quem vê as fotografias da princesa Isabel tem a impressão de uma mulher meio bonacherona, uma mãe de família bondosa, meio ignorante das coisas do mundo. Não, ela conhecia, ela estudou, e estudou com muita seriedade. Os exercícios que ela fazia eram corrigidos diretamente pelo pai, que era exigente, Dom Pedro. Ela casou com 18 anos, casou com o Conde de, neto do rei, que nessa altura já estava deposto, o rei Luís Filipe, rei dos franceses. O casal teve 3 filhos, Dom Pedro de Alcântara, Dom Luís e Dom Antônio. Demorou muito para nascerem os filhos, só 11 ou 12 anos depois de casados ela conseguiu ter um filho que sobreviveu. Ela sofreu muito com isso. Os partos que ela teve foram todos extremamente trabalhosos e com muito sofrimento, mas ela e o marido constituíam um casal profundamente amoroso. Eles tinham uma profunda identificação um com o outro. É curioso, mas quem examinou as cartas da família imperial, e eu tive que ler centenas, talvez perto de 1000 cartas privadas da família imperial, de pai para filho, de irmão para irmã, eu tive que manusear muito esse material, vê que há várias referências à atração que a princesa tinha exercido sobre o seu marido. É uma coisa curiosa. O Conde de dizia com frequência que ele ficou fascinado, não foi com a beleza da princesa, não foi com o caráter, tudo isso entrou, mas o que o atraiu na noiva foi a inteligência fulgurante dela. Ela era muito inteligente, ela conversava muito, ela sabia relacionar na conversa dados históricos, dados culturais, dados da literatura, dados artísticos, com naturalidade, e ela era fascinante. O convívio com a princesa encantou. Já com ela idosa, ela foi visitada na França por um jovem jornalista brasileiro cujo nome é muito conhecido, Assis Chateaubriand. E o Assis Chateaubriand, com 20 e poucos anos, conheceu a princesa Isabel já com mais de 70. E ele registrou em 2 artigos as recordações, as impressões que ele teve da visita à princesa. E o que mais marcaram o Assis Chateaubriand, que mais o impressionaram, foram os dons intelectuais da princesa. Eu chamo muito atenção para isso, os dons intelectuais, porque ela foi apresentada durante muito tempo pela mídia da época, pela imprensa da época, como uma mulher beata, uma mulher ignorante, uma mulher que varria igrejas, uma mulher em tudo submissa ao que os padres diziam para ela ou ao que o marido mandava. A realidade histórica é muito diferente. Ela era voluntariosa, ela sabia o que queria, ela impunha o modo de ser, o modo de pensar dela com jeito, mas impunha. Ela tinha até uma certa tendência para ser autoritária. E isso tudo chocava o modo de ser que geralmente se admitia na época como próprio de uma mulher. Há um texto muito curioso do professor Plínio Corrêa de Oliveira sobre esse aspecto. Diz ele: em uma época em que as mulheres viviam tão arredadas da política que nem tinham direito de voto, ela, a princesa imperial, se encontrava bem no âmago da vida política, onde devia agir de modo a inspirar confiança aos homens e evitar a antipatia das mulheres. É exatamente isso. Essa era a situação dela, e nessa situação, nas 3 regências dela, ela brilhou. O saldo dos períodos em que ela governou, em que ela realmente exerceu a chefia do Estado no Brasil, o saldo é muito positivo.
Mas para isso ela precisou vencer preconceitos entranhados na sociedade do seu tempo. Aqueles que imaginavam que ela, sendo mulher, sendo religiosa, apenas atuaria na política como uma longa-manos, instrumentalizada pelo marido ou pelos padres que a orientavam espiritualmente. Bom, vamos lembrar um pouquinho a passagem dela na lei do ventre livre. Na lei do ventre livre, quando houve a lei do ventre livre, a princesa tinha 25 anos de idade. 25 anos de idade. E ela tinha 42 quando assinou a Lei Áurea. Eu estou lendo aqui agora um artigo, trecho de um artigo, escrito por Dom Antônio de Orleans e Bragança, que é bisneto dela, mora aí no Rio de Janeiro. Dom Antônio diz assim: abolicionista de todo o coração, ela trabalhou com afinco pela aprovação de ambas as leis, a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea, chegando mesmo a inspirar e animar os experientes políticos da Assembleia Geral do Império nos momentos em que o desânimo causado pelas longas e acaloradas discussões superava o otimismo. Católica devota, ela muitas vezes punha-se a rezar, rogando a proteção divina para os que trabalhavam pela aprovação da lei. A Lei Áurea, como sabem, foi muito, muito, muito discutida. Ela enfrentou oposições, ela foi advertida de que corria sério risco de perder a coroa, perder o trono. Tudo isso ela sabia, e até morrer ela sempre disse: 1000 tronos tivesse, 1000 tronos sacrificaria para que não houvesse mais escravos no Brasil. A posição dela com relação à escravidão, a posição dela, que era também a do pai, precisa ser entendida. Muita gente hoje em dia diz: por que demorou tanto para abolirem a escravidão? Por que demorou tanto? A princesa, desde muito jovem, como também o Conde d'Eu, eram declaradamente abolicionistas, não havia a menor dúvida sobre isso. Os jovens príncipes, filhos do casal, tinham até um jornalzinho abolicionista, mas a Constituição do Império punha certos limites para a atuação do imperador e, na ausência dele, estivesse exercendo a regência. Agora, por outro lado, a princesa era muito realista. Ela sabia que uma abolição, se fosse feita precipitadamente, de um modo não muito bem pensado, poderia fazer mais mal do que bem para a sofrida classe dos escravos. Ela conhecia muito a situação deles, ela acompanhava muito bem, ela lia jornais do Brasil todo, de todas as províncias. Ela queria, para os negros escravizados, o que fosse melhor. Agora, o melhor, no caso, não seria uma precipitação assodada, uma precipitação, uma libertação precipitada, mas ela precisava ser preparada cuidadosamente e precisava ser, sobretudo, acompanhada de medidas que permitissem que os negros, uma vez libertos da escravidão, fossem condignamente inseridos na vida social, na vida econômica, na vida nacional. Ela via isso com muita clareza, muita clareza. Ela não vivia alheia à realidade. Ela se punha o seguinte problema: libertados os escravos, qual vai ser o dia seguinte deles? O day after. Qual vai ser o day after dos escravos uma vez libertos? Eles estão habituados a muitos séculos de escravidão, primeiro na África, depois na América, mas muitos séculos. Como é que eles, se de repente se virem com a necessidade de prover as próprias necessidades, como é que eles procederão? Eles estarão preparados para isso? O resto da sociedade
vai assimilá-los sem conflitos? Como resolver isso? Como fazer uma emancipação total dos escravos sem que se prolongue de uma forma disfarçada uma condição de dependência e subserviência, que, infelizmente, nós sabemos é o que aconteceu no Brasil, porque todo o projeto da princesa para a inserção dos antigos escravos condignamente na vida brasileira, isso tudo foi abortado, porque os projetos dela foram abandonados, a República, uma vez instalada, não se preocupou com o problema. Como sabem, Rui Barbosa tinha uma preocupação, era que houvesse alguma medida judicial fosse solicitada pelos antigos senhores de escravos pedindo uma indenização pelo patrimônio perdido. Dizem, eu não tenho elementos para confirmar se foi isso, mas que esse motivo é que levou o Rui Barbosa a mandar queimar a documentação que havia disponível no Rio de Janeiro a respeito dos escravos. Era para impedir processos de indenização. Dizem, não sei dizer se é verdade. Bom, mas a princesa preocupava-se muito com esse day after. Uma das coisas que a princesa fez foi trazer para o Brasil os salesianos, que era uma congregação religiosa fundada na Itália por São João Bosco. Os salesianos foram os precursores do ensino profissionalizante, e a princesa Isabel queria que eles viessem para o Brasil com vistas a darem ensino profissionalizante para os antigos escravos. É uma das coisas que ela fez, não é a única, ela tinha outros planos, outros projetos. Bom, ela que trouxe, no ano de 1881, 7 anos antes da Lei Áurea, ela conseguiu, em Niterói, um terreno que foi doado aos salesianos. Eles fundaram o Colégio Salesiano de Niterói, que até hoje existe, está em funcionamento. Depois, os salesianos vieram para São Paulo, foram para Minas, Campinas, Mato Grosso, se espalharam pelo Brasil. Mas aí, já no regime republicano, aquela ideia inicial de voltarem o seu trabalho especificamente ou prioritariamente para os antigos escravos, isso já estava um pouco modificado. Toda essa conduta da princesa, essa visão que ela mostrava ter dos grandes problemas do Brasil, não apenas os problemas do seu tempo, mas como ela previa o futuro do Brasil, nos levam à ideia de que, se ela tivesse reinado, essa é a minha convicção pessoal, ela teria sido uma grande imperatriz do Brasil. O Joaquim Nabuco diz que ela teria sido para o Brasil, que o Brasil, num reinado isabelino, teria sido como a Inglaterra no reinado da Rainha Vitória, teria sido uma época de grande esplendor. Tudo isso foi abortado, tudo isso foi impedido. Agora, não é justo se acusar a princesa de não se interessar pela sorte dos ex-escravos, também não é justo acusar a ela e ao próprio pai, o Dom Pedro II, da lentidão com que se fez no Brasil o processo de abolição da escravidão. Ela, na realidade, fez tudo quanto estava ao seu alcance para que a escravidão fosse abolida do melhor modo e o mais rapidamente que fosse possível. Após o golpe de 1889, como sabem, a família imperial foi para o exílio e a princesa teve uma longa vida, 32 anos viveu na França, exilada, nos primeiros anos, passando uma situação de muita penúria. O imperador Dom Pedro II viveu praticamente de empréstimos, de subvenções de amigos,
e morreu em 1891 num modestíssimo hotel de Paris, um hotel barato, porque ele não podia viver com mais luxo. Mas depois, alguns imóveis que a família imperial tinha no Brasil e que não tinham sido confiscados pela República foram vendidos. O Conde de recebeu uma herança e eles puderam passar os últimos anos da vida, as últimas décadas da vida, com relativo, sem luxo, mas com relativa estabilidade econômica. E nessa altura, que é a fase final da vida da princesa, ela pôde se dedicar ao que ela mais gostava de fazer. De um lado, cultivar as saudades do Brasil, e sobre isso eu vou dizer uma coisa daqui a pouquinho, cultivar as saudades do Brasil. De outro lado, praticar a vida religiosa e os atos de benemerência. Ela, na França, ela era respeitada assim como uma espécie como se ela tivesse sido imperatriz do Brasil. E ela tinha na sociedade francesa um prestígio único. Há até quem diga que Proust, o famoso escritor francês, se inspirou nela para uma das personagens da sua obra-prima. Ela marcou muito a sociedade francesa. Ela teve esses últimos anos da... eu prometi dizer alguma coisa sobre as saudades do Brasil. Muita gente do Brasil mandava para a princesa Isabel coisas, mandava doces, e há contínuas referências no carteio da família imperial às famosas goiabadas que iam de Poços das Caldas. Curiosamente, não diziam Poços de Caldas, como dizemos hoje, mas designavam Poços das Caldas. Mandavam latas ou caixas de goiabada de Poços de Caldas, e era uma verdadeira festa para a família imperial no exílio, quando recebia esse pequeno agrado que vinha do Brasil, tão distante e ao qual eles tanto estimavam. 1914, estoura a guerra, tem fim a Belle Époque, aquela época áurea, aquela época tão de otimismo e de progresso, mais ou menos assim, avassaladores, que dominou a Europa durante algumas décadas. Bruscamente se cai na realidade trágica da Primeira Guerra Mundial. Dos filhos da princesa, 2, Dom Luís e Dom Antônio, se alistam. Os 2 deveriam morrer ainda em vida da mãe em consequência da guerra. O Dom Antônio, que era o mais novo, morreu no fim da guerra, 1 ou 2 dias depois de assinado o armistício. Ele morreu em consequência de um desastre de avião. Ele ainda estava mobilizado no exército canadense e estava transportando uma correspondência de muita importância. O avião dele caiu no sul da Inglaterra e ele morreu em consequência disso. E o filho, que era o herdeiro dela pela renúncia do mais velho, esse filho, que era Dom Luís, passou alguns meses lutando ativamente, mas foi atingido por um reumatismo ósseo muito agressivo, teve que ser afastado dos combates e sobreviveu mais uns 5 anos semi-paralisado, sofreu muito, teve muitas dificuldades, enfim, morreu, e é dele que descende o ramo dinástico da família imperial brasileira. O príncipe Dom Antônio, que eu citei há pouco, é neto dele. A princesa, em 1920, foi revogada a lei do banimento. Quer dizer, a princesa, teoricamente, podia retornar ao Brasil, mas ela já estava com muita idade, ela já estava doente, já não tinha condições de, mais uma vez, atravessar o Atlântico. Veio aqui representando a ela o marido. O Conde de esteve aqui em 1921, se não me engano,
20 ou 21, agora não me recordo bem, e depois voltaria para o já falecida princesa. Ele viria em 1922 para as comemorações do centenário da independência e morreu durante a viagem. Mas eu termino aqui essa minha exposição falando da morte da princesa. É um documento muito triste, assim, muito tocante. É uma carta que o Conde de escreveu em 19 de novembro de 1921 à baronesa de Loreto. A baronesa de Loreto, dona Amanda Paranaguá Moniz Dória, a baronesa de Loreto era amiga de infância da princesa Isabel. As duas tinham a mesma idade e tinham sido criadas juntas. A baronesa de Loreto, era uma curiosidade, ela tinha um olho de vidro. Esse olho de vidro era resultado de um acidente que tinha ocorrido quando ela e a princesa Isabel, meninas, estavam brincando na Quinta da Boa Vista, na horta. Estavam umas couves, elas brincavam, eram meninas. E acontece que a princesa Isabel, menina, 8, 9 anos, pegou uma picareta e levantou a picareta para bater em alguma pedra, alguma coisa. E, sem querer, a ponta entrou na vista da coleguinha. E a futura baronesa de Loreto ficou cega de uma vista. Colocou um olho de vidro, disse que era uma coisa muito bem feita, as pessoas que conversavam com ela não percebiam que ela só tinha uma vista, mas ela viveu assim. Ela e a princesa Isabel eram unidíssimas. Para ela, o Conde de escreveu a primeira carta depois da morte da esposa. É uma carta que eu vou ler agora. Castelo de 19 de novembro de 1921. Dia de Santa Isabel da Hungria, que era o dia dela, a princesa Isabel. Senhora Dona Amanda, estas são as primeiras linhas que escrevo para o Brasil depois do terrível golpe. E nem estou em estado de dar-lhe, como desejaria, pormenores. Não quero, porém, deixar de enviar-lhe já as inclusas fotografias que ela lhe destinava, assinando-as na manhã mesmo do dia em que se declarou a febre, que o médico logo atribuiu a embaraço pulmonar, e nem mesmo, talvez, 3 horas antes. O mal, embora com altos e baixos, não cessou mais durante os dias seguintes, nos quais se confessou longamente e recebeu a Sagrada Comunhão, até que no 5º dia, dia 14, pelas 9h30 da manhã, perdeu repentinamente os sentidos, e não durou nem meia hora, chegando, contudo, o pároco a tempo de lhe aplicar a extrema unção, todos nós de joelhos em roda, com exceção das crianças, que só mais tarde foram chamadas para dar o beijo de despedida à querida vovó. Calcule a desolação em que ficamos e amerceie-se da desgraça deste velho amigo de todos os seus, Gastão d'Orléans. Essa carta, que está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ela tem a letra toda tremida. O Conde de tinha uma letra bastante clara, naturalmente, com a idade, ele foi perdendo aquela elasticidade de moço, mas para quem acompanhou a correspondência dele ao longo das décadas, vê que a letra dele era muito definida. Essa carta, ele está tão passado a ferro, tão assim traumatizado pela morte da esposa, que a letra é toda tremida. Foi muito difícil decifrar esse texto. Foi muito difícil. Havia palavras que às vezes era preciso ampliar muito a imagem até chegar a entender o texto. Essa notícia da morte da princesa repercutiu em todo o Brasil, que jamais tinha esquecido a sua memória, e até tinha transformado a princesa numa personagem legendária. Uma expressão desse caráter legendário da princesa.
uma velha canção infantil que ainda hoje, 100 anos depois da morte dela, em algumas regiões do Brasil, algumas pessoas conhecem. Princesa Dona Isabel, mamãe disse que a senhora perdeu o seu trono na terra, mas tem um mais lindo agora. No céu está esse trono, que agora a senhora tem, que além de ser mais bonito, ninguém lhe tira ninguém. É uma poesia popular. Somente em 1953 foi possível trazer para o Brasil os restos mortais da princesa Isabel e do Conde de. Eles estão desde 1971 na Catedral de Petrópolis. Especialmente no dia 13 de maio de cada ano, é muito grande o afluxo de visitantes. Há um senhor negro de Minas Gerais, já idoso, que todos os anos, no dia 13 de maio, faz uma viagem até Petrópolis e coloca uma rosa no túmulo da princesa. Isso até 3 ou 4 anos, às vezes saía até no noticiário da imprensa, ele tinha chegado para manter. Não sei se ele ainda é vivo e se ele ainda continua com essa prática. Atualmente estão sendo dados no Rio de Janeiro os primeiros passos preliminares, melhor dizendo, para a futura abertura eventual, possível, de um processo de beatificação da princesa Isabel, porque houve nas últimas décadas um grande número de antigos reis, antigos imperadores, enfim, que foram canonizados ou beatificados. A Igreja procura, nas suas canonizações, das suas beatificações, tanto quanto possível, elas seguem sempre elas devem, em princípio, sempre seguir um sistema muito rígido, muito sério, mas tanto quanto possível deve ser muito abrangente na escolha dessas pessoas, para permitir que haja modelos de santidade muito diversificados para os fiéis do mundo todo se inspirarem, invocarem, tomarem como exemplos. E muitos não, mas alguns bem significativos foram canonizados ou beatificados, príncipes, princesas, o imperador Carlos da Áustria e vários outros. Quem sabe, no futuro, poderemos nós também aqui no Brasil invocar Santa Isabel do Brasil, ou Santa Isabel a Redentora, enfim, quem sabe são esses os desígnios da providência. Certeza não podemos ter, o futuro só a Deus pertence. O que eu queria dizer era isto. Pergunto se querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, professor Armando, pela excelente explanação. Estamos todos muito contentes e agradecidos pelas suas palavras dirigidas ao nosso público. Vamos dar uma olhadinha nas manifestações que nós temos no nosso chat? Podemos? Fernando, eu vou, se me permite, eu vou tecer umas breves considerações. Em primeiro, enquanto você procura algum comentário ou pergunta, falar mais uma vez, da importância e da formidável, acho que o Elton utilizou essa expressão aqui no chat, uma formidável exposição que o senhor fez, e é muito importante, dentro desse contexto, de exposição do que realmente foi a vida de Dona Isabel. E claro que o senhor toca em temas muito cruciais, né, para a história brasileira, como a questão do 15 de novembro, essa questão da mulher no poder, o caráter que teríamos com um terceiro reinado de Dona Isabel, e é curioso porque eu fiz um trabalho, né, uma tese de doutorado sobre o João Camilo de Oliveira Torres, e ele tem uma abordagem sobre como a República se constitui
com um complexo de bruto que ele fala. Então, a estabilização da República, ela se dá dentro de da consolidação de um complexo de bruto, quase como uma brutalização mesmo também do próprio, da própria figura do presidente, tanto que e é curioso isso, porque veio no contrapé de um reinado que poderia acontecer por parte da Dona Isabel, né? Então, eu trago aqui uma questão muito, muito complicada, né? Que é se havia dentro se perpassou o movimento republicano, isso é uma discussão, né, do passado, então acho que a gente pode fazer discussão aqui livre, até acadêmica nesse sentido, se houve esse preconceito, inclusive, quanto a Dona Isabel, quanto a um possível terceiro reinado, por conta disso, porque se no momento seguinte a consolidação se dá dentro disso que o João Camilo falava, né, do complexo de bruto, se fez uma oposição a uma expressão política que tinha uma popularidade importante, né, como ficou expresso na missa campal da abolição, e se de fato havia isso por parte das lideranças políticas, né, esse constrangimento quanto a uma mulher no poder e, sobretudo, né, uma mulher católica. Eu acho que isso é o mais... isso não é pouca coisa, na verdade. Então, assim como nós fizemos, e também pelo trabalho da professora Melody Del Priore, quando fez a exposição a respeito de Dona Maria, nós fizemos essa abordagem de como esse aspecto é importante na vida política de uma sociedade. Então, e aqui também, marcadamente, em Dona Isabel. Então, eu coloco, algo muito espinhoso, eu sei, e até o modo como eu trouxe isso não é simples, né? Mas é uma coisa que nós temos um lugar aqui para falar disso, que eu acho que é um lugar de pensamento, de discussão, e por isso que eu trouxe essa questão para o senhor, e mais uma vez agradecendo imensamente a belíssima aula que o senhor deu para nós. Obrigado. Doutor Ramiro, eu vou responder de um modo muito surpreendente. Eu estou vendo que aqui está presente a minha amiga, professora Mary Del Priore. Quando eu conheci a professora Mary Del Priore, foi quando ela apresentou aqui em São Paulo o Peter Burke. O Peter Burke, como sabem, é um historiador inglês, um pouco de origem irlandesa e de origem polonesa, creio. A mãe dele era polonesa judia e o pai era católico irlandês. E ele é casado com uma professora brasileira. Ele fala perfeitamente o português, mas com um sotaque muito... Agora, o que me chamou muito dele, não sei se a doutora Mary Del Priore se lembra disso, é que quando faziam alguma pergunta para ele se limitava a responder sim, estou de acordo, não, acho que não, mas ele não estendia. A sua pergunta, doutor Ramiro, me fez lembrar o Peter Burke, porque eu só posso responder ao senhor exatamente isso, não tenho nada a acrescentar à sua exposição. Realmente, a proclamação da República no Brasil e os anos que se seguiram foram extremamente traumáticos. No tempo do florianismo, Canudos, o desastre de Canudos, a perseguição que houve aos monarquistas, sendo que durante o Império os republicanos gozavam de toda a liberdade de atuação, nunca houve a menor censura, nem na imprensa, nem no âmbito policial, nunca, nunca, nunca. Isso foi uma brutalização, isso é fato, isso é real. Só me resta dizer que concordo inteiramente com a sua visão, que é, aliás, a visão do Dr. João Camilo de Oliveira Torres, concordo inteiramente. Há um muito interessante sobre isso, que é da professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, é um clássico até, ela é aqui da Universidade de São Paulo. Os Subversivos da República foram editados
pela Pense. É uma obra que merecia ser reeditada, já está esgotada há muitos anos, mas ela mostra o que foram esses primeiros anos. Foram realmente falar em complexo de brutos, eu não acho excessivo, não. Está respondido, doutor Ramiro? Claro, claro. Alguém mais? Maravilhoso. Eu acho que o Elton, que está aqui conosco, quer falar também. Professor, muito boa noite. Primeiro de tudo, estou vendo aqui. Perdão, só uma coisinha. Estou vendo aqui Muriel. Perdão, deixa eu só dizer uma coisinha. Estou vendo aqui Muriel. Muriel, muito gosto de estar com você. Muriel é minha colega num curso que estamos na Fabiana. Eu queria depois ler aqui, ver se há alguma pergunta. Mas, por favor, doutor Elton, fala. Muito obrigado, professor. Primeiro de tudo, gostaria de parabenizá-lo pela sua riquíssima exposição, desde a introdução na qual o senhor fez um introito e que mostrava essa passagem da medievalidade, na qual existiam senhoras e damas, para a Renascença, na qual passou-se a ter curandeiras e potencialmente depois bruxas, não é? Mostrando uma decadência do status da mulher na sociedade europeia, contextualizando para o século XIX, onde viveu e atuou politicamente a princesa Isabel, e mostrando toda a importância dessa grandíssima personalidade histórica brasileira, não só para a abolição da escravatura, mas para a vida nacional pensada em sentido mais amplo. E a minha questão para o senhor vai muito no sentido de um elemento que o senhor abordou na sua fala, que é justamente sobre o caráter estratégico, político da princesa Isabel, que optou por um processo gradual, paulatino de abolição da escravatura, mesmo sendo ela convicta abolicionista, né, dona de fortes ideais, voluntariosa, como o senhor mesmo disse. O senhor poderia falar um pouco a respeito do cálculo político que a princesa Isabel fez para não bater de frente com essas forças escravagistas que também, em grande medida, davam sustentação ao império e promovendo essa liberação gradual dos cativos negros? Posso, sim. Agora, eu tenho a impressão que o que atuou mais sobre a princesa não foi tanto o receio de bater de frente com o poderoso lobby, chamemos assim, de um modo bastante crônico, escravagista. Não foi tanto isso, mas foi uma outra coisa, é que ao longo de todo o século XIX, na América, havia uma preocupação contínua com que não se repetisse a tragédia ocorrida no Haiti. Como sabem, a Revolução Francesa chegou à igualdade de todos os homens, menos dos escravos do Haiti. A Revolução Francesa manteve a escravidão no Haiti. E logo, pouco depois, em consequência das próprias ideias da Revolução Francesa, houve uma grande revolta no Haiti, que foi um verdadeiro banho de sangue com selvageria. Quer dizer, foi uma abolição, foi uma emancipação não preparada, e o triste resultado disso foi, como disse, um banho de sangue, e até hoje a nação haitiana, 200 anos depois, ainda não conseguiu acertar o seu passo. Até hoje ela sofre as consequências dessa tragédia histórica ocorrida por volta do ano 1800. E isso representava, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, uma espécie de espantalho. Era o modelo do que não podia ser feito. Temos que fazer qualquer coisa, mas não podemos ter o risco disso. Daí também uma certa tendência a não precipitar uma emancipação que não fosse bem cuidada, bem preparada. E é nessa linha que entrou a atuação da princesa. Agora, a sua pergunta, se havia um receio de bater de frente com a classe, vamos dizer, dos fazendeiros, eu não vi documentação que permita dizer isso.
ter havido, mas não me parece que seja preponderante. Não me parece. Porque quando chegou a hora de sacrificar tudo, ela sacrificou sem hesitar. Então, acho que o móvel não foi esse. O medo não era esse. Mais alguma coisa? Professor Armando, Deixa me eu permite ver uma aqui. breve observação. Pois não, professor Berson. Aliás, professor Berson, o senhor é especialista em música, não é? Música do Império, Sim, ópera. Ópera. Seria uma matéria muito interessante para uma live sua, a família imperial brasileira e o mundo operístico, né? De fato, porque são muitas as conexões, sobretudo na Europa, nas viagens de Dom Pedro. E também, é claro, no mecenato, né, promovido pela família imperial, no que tange a Carlos Gomes e não só. Né? Fica como uma excelente oportunidade, uma sugestão para uma live futura. Acho que a casa certamente... Não deixem de me avisar quando houver, viu? Sem dúvida, professor. Tá certo. Voltando aqui ao tema da princesa Isabel, me parece que a princesa manteve durante o exílio grande influência sobre os assuntos que interessavam aos círculos monárquicos que ainda subsistiam no Brasil e tomou decisões importantes também que impactaram as pretensões dinásticas, sobretudo no que toca à influência sobre os filhos e os netos. Não é isso, professor? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quer que eu fale um pouco sobre isso, professor Berson? Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre isso. Talvez os nossos convidados tenham interesse em ouvir também. A princesa, ela manteve contato, sim. Havia no Rio de Janeiro o chamado Diretório Monárquico, que era constituído informalmente. Nunca foi um órgão assim, registrado em cartório, um órgão oficial. Nunca houve um ato da princesa nomeando os membros do diretório. Não, mas era uma coisa informal, que eram os antigos conselheiros de Estado, tanto os numerários quanto extranumerários do imperador, que se mantinham fiéis ao ideário monárquico. Eles constituíam no Rio um grupo que mais ou menos pelo prestígio social, pelo prestígio político que tinham exercido no passado, representavam como que os dirigentes dos saudosistas, dos simpatizantes, enfim, dos esperançosos de uma restauração monárquica. Ele era constituído pelo conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, que foi quem assinou a Lei, quem fez a Lei Áurea. Ele não assinou. Quem assinou foi o Rodrigo Silva, que era um ministro da Agricultura do gabinete presidido por ele. O jurista, Dr. Lafayette Rodrigues Pereira, o Domingos de Andrade Figueira, havia mais 2 ou 3. A princesa se correspondia com eles. E quando houve, em 1908, quando houve a renúncia do primogênito, ela comunicou aos membros do Diretório Monárquico a renúncia do filho. Ela também comunicou ao rei de Portugal e comunicou ao Papa. É curioso isso. As cartas dela para o rei de Portugal e para o Papa estão elas estão na Unicamp, aqui em Campinas, num espólio deixado pelo, meu Deus, como era o nome dele? Era Alexandre Eulálio, professor Alexandre Eulálio. Estão lá. Agora, a pergunta que se faz é por que a princesa quis que o filho mais velho renunciasse porque ia casar com uma não princesa. Essa é a pergunta fundamental. Muitas respostas podem ser dadas. Quer dizer, havia uma tradição que não era estritamente obrigatória, mas havia uma tradição de que se fizesse isso desde que surgiu o romantismo na Europa e começaram a se tornar
frequentes casamentos de príncipes ou de princesas com plebeus, começou a haver uma tendência dos monarcas de exigirem a renúncia ou fazerem com que o casamento fosse morganático. Casamento morganático é uma coisa, renúncia é outra. Efeitos práticos são praticamente os mesmos, mas são coisas diferentes. Eu poderia, outra hora, explicar a diferença de um e de outro. Mas isso era mais ou menos corrente. Todas as casas reais reinantes da Europa praticamente tiveram nessa faixa, na segunda metade do século XIX e começo do século XX, havia muitos exemplos disso. Agora, por que a princesa quis isso no caso do Brasil? Eu não tenho nenhum documento escrito, não encontrei, mas eu sou levado a que a princesa, justamente com essa visão que ela tinha das coisas futuras, ela temia muito que uma restauração monárquica no Brasil não fosse imediata, fosse próxima, mas demorasse algumas décadas, algumas gerações. E eu sou levado a achar que ela ansiava que a família imperial brasileira, por meio de casamentos com famílias de outro nível, que não têm a mesma formação das famílias reais, de uma formação que leva ao sacrifício, leva ao interesse prioritário pelo bem comum, mas fosse uma família burguesa, cuja finalidade, aliás, legítima, é o bem-estar da própria família. Uma família burguesa quer o seu bem, ela participa, ela beneficia o conjunto da sociedade na esfera privada. Agora, uma família régia, uma família deve ter outra visão das coisas, é muito mais sacrificada, e a princesa receava isso. Para dar um exemplo, professor Berceau, de como essas coisas se passam, eu me permito lembrar um fato. Vamos agora desviar um pouquinho no tempo. A princesa Isabel morreu em 1920. Vamos somar 30 anos mais, 1950. Em 1950, no Rio de Janeiro, estava o neto da princesa Isabel, que ela teve no colo, que era Dom Pedro Henrique. Dom Pedro Henrique morava no Rio de Janeiro com a esposa, Dona Maria da Baviera, e eles tiveram ao todo 12 filhos. Nessa altura, já tinham nascido uns 6 ou 7 dos filhos. E os filhos mais velhos passeavam com a mãe no Rio de Janeiro, pelas ruas do Rio de Janeiro. Eles estavam numa situação econômica muito, muito comprometida, passaram muita necessidade. E não tinham dinheiro, era uma situação muito apertada. Mas acontece que, passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, os príncipezinhos viam outras crianças chupando um sorvete ou comendo uma guloseima qualquer, e pediam para a mãe: me compra um sorvete? E a princesa, Dona Maria, não tinha dinheiro para comprar para os filhos. O que ela dizia para os filhos? Dizia: meus filhos, não vou comprar sorvetes. Sorvete é uma coisa muito boa, é muito gostosa, mas tem hora para comer. E não é hora de tomar sorvete, vocês têm que ter disciplina. Mas, sobretudo, vocês têm que compreender uma coisa: vocês não são crianças comuns, vocês são príncipes. Criança comum toma sorvete a hora que quer. Príncipe, não. Príncipe tem que estar preparado para fazer grandes sacrifícios pelo seu povo. E se agora, vocês que são crianças, não sabem ficar sem um sorvete, quando crescerem e o Brasil, vocês grandes sacrifícios, vocês não estarão preparados. Compreende, professor Berceau, qual é a mentalidade de formação? Compreende como, dentro dessa mentalidade, colocar uma outra família respeitável, inteiramente correta, mas com outra visão das coisas, pode chocar? Eu sou levado a achar que esse foi o móvel que fez a princesa
querer que o filho optasse entre o casamento ou a renúncia. Sou levado a achar. Não foi um orgulho de casta, não é isso. É algo muito mais profundo. Não sei se respondi a sua pergunta, professor Berçot. Respondeu, professor, de maneira bastante clara e generosa. Agradeço pela resposta. Dando uma olhadinha Vamos ver aqui se alguma... Deixa eu correr aqui para ver se há alguma pergunta. Professora Mary Del Priori, estou lhe devendo uma resposta a respeito daquele seu texto. Juliana, se há emissão de certificado, não sei, aí teria que ver com a Fundação. A própria casa já respondeu que, infelizmente, nós não podemos disponibilizar certificados para as lives. Estou vendo. Casa da Leitura. Daí. Doutor João Cabecinho, puxa, que gosto de... Também li que a princesa Isabel queria incentivar a indústria no Brasil para depender menos da agricultura. Eu não sei dizer, é perfeitamente possível. Ela era uma mulher que tinha uma visão muito ampla das coisas. Minha amiga Muriel Mirani, Instituto Histórico de Campina Grande, puxa vida, cívica e formidável é o que deve ousar dizer. Salve Maria, viva Cristo Rei, a princesa Isabel. Muito obrigado. Aspectos teológicos, obrigado. Acho que é só, né? Não estou vendo mais nenhuma. Não sei se algum Lá em cima temos um outro comentário do Fabiano, que diz: parece que havia também a proposta de conceder terras aos ex-escravos às margens das ferrovias. Me parece que é uma ideia que ganha corpo no gabinete do conselheiro João Alfredo, à época da abolição, né? De garantir, de alguma forma, a sobrevivência desses ex-escravos. Eu acho que mais no gabinete... de terras. Eu acho muito razoável isso. Eu já vi referências a isso. É preciso considerar que os escravos no Brasil eram de dois tipos, eram muito diferenciados. Havia aqueles que tinham vivido todo o tempo em fazendas e havia os escravos urbanos. Para os escravos urbanos, o normal seria a profissionalização. Aprenderem ofício, como se dizia na época. Agora, para aqueles que tinham trabalhado sem terra, ensinar a eles um ofício urbano seria algo meio deslocado. Era muito razoável essa ideia de conceder nas margens das ferrovias que estavam começando a se multiplicar pelo Brasil, conceder lotes de terra. Eles já estavam habituados a cultivar e teriam facilidade de fazer escoar as suas produções pelas ferrovias. Me parece muito razoável isso. Deixa eu ver se há alguma outra pergunta. Eu não estou vendo. Obrigado, senhor Geraldo Gonçalves. Mirani, Maria Steinmüller, Aline, Muriel. Tá bem. Mais alguma pergunta? Eu deixo o meu e-mail. O meu e-mail é aasantos@uol.com.br. Eu repito, aasantos@uol.com.br. Se quiserem me fazer alguma pergunta ou outras pessoas que assistam depois a live e queiram me comunicar, eu só peço que no assunto coloquem Live Biblioteca Nacional, porque eu recebo às vezes 200, 300 mensagens por dia. Eu abro todos os dias, mas não é possível ler tudo. Então, eu quero ter destaque no assunto. Muito obrigado aqui, aspectos teológicos. Eu não identifico a pessoa, mas agradeço muito a...
Obrigado, professor Obrigado, Armando, mais uma vez. Professor Ramiro, professor Elton, tem mais alguma pergunta a fazer ao nosso convidado? Não, eu apenas reitero agradecimento e foi fantástico. Obrigado. Esperamos que as pessoas possam aproveitar esse material, assim como os demais conteúdos aquilo que compreende o acervo da biblioteca no seu meio digital. E também, claro, presencialmente, naquilo que a gente procura fazer, e estamos aí com uma série de eventos. Terça-feira haverá uma apresentação de um calendário daquilo que nós procuramos fazer em relação ao bicentenário, mas 2 eventos muito importantes junto a esse, né, dois tópicos muito importantes, que é a apresentação do certificado completo dos bombeiros. É uma das poucas instituições que possui isso mostra um dever de guarda, de proteção, e a gente vai apresentar a obtenção, né, uma conquista para a instituição, uma conquista para o Brasil, esse certificado completo, e juntamente uma exposição da Associação da Agência Brasileira de Inteligência, que fez um trabalho conosco no ano passado, quando a Biblioteca Nacional foi atacada, né, por hackers, e isso foi muito danoso à instituição, e a ABIN fez um trabalho maravilhoso no setor de segurança, e também teremos uma breve exposição a respeito de segurança institucional por parte da agência brasileira. E aí, fechando com alguns itens, né, disso que a gente pretende fazer, aquilo que está em vias de ser feito, relativo em especial ao bicentenário da independência. Assim como este evento agora, né, que compreende uma ação importante da instituição sobre algo que nós colocamos numa abordagem até maior de bicentenários, né, a jornada de pesquisadores que acontecerá em setembro, traz um pouco isso, uma noção mais ampla, que a gente tem uma série de comemorações que vão desde a vinda do Dom João e se desdobram, na verdade, não só em 1822, 2022, mas arrolam aí uma série de outras datas centrais, né, como no ano que vem a Constituinte, depois a Constituição, a questão da celebração com Portugal, né, do reconhecimento, a própria compra da biblioteca em 1825, e tantas outras. Então a gente pode compreender um ciclo de bicentenários, isso até projeta algo para além, né, deste ano de 2022, para que a gente continue com essas comemorações, celebrando o Brasil, essas conquistas e aquilo que a gente precisa fazer, e sempre atentar para a importância da memória e da cultura nacional. Então, agradeço, né, aos meus colegas e, enfim, retorno para o âncora da sequência, e obrigado, professor Armando. Obrigado, professor Ramiro. Professor Elton, mais alguma palavra? Não, caríssimo Fernando, apenas agradecer mais uma vez ao professor da sua excelente exposição e dizer que esta live, que agora foi transmitida ao vivo, ficará disponibilizada no canal do YouTube da Biblioteca Nacional para todos que desejem assisti-la ou reassisti-la. Obrigado, professor Elton. Então, nos encaminhando para encerrar mais essa transmissão da biblioteca, eu agradeço a participação do professor Armando pela excelente explanação que nos deu hoje. Professor Ramiro, professor Elton, também muito obrigado pela presença. Você que está em casa, aceite o convite do nosso presidente e assista às próximas lives que serão promovidas pela Biblioteca Nacional. Nós sempre estamos preocupados em divulgar os nossos conteúdos através do YouTube, das redes da casa e também do nosso site institucional. Não deixem de participar, porque é sempre uma excelente oportunidade, né, para que nós possamos conversar. E vocês que ainda não viram a belíssima exposição virtual sobre a Princesa Isabel, realizada sob a curadoria do professor Armando, está disponível na nossa página da BN Digital. Não deixem de acessar, é um excelente conteúdo, trabalho de primeira categoria. Vocês têm a oportunidade de ver a partir do nosso site institucional e dar também a opinião de vocês nas respostas a essa live e em outras oportunidades que certamente não vão faltar. Gostaria, então, de agradecer também a equipe técnica que tornou possível essa transmissão de hoje,
sobretudo ao Renato Mulan e ao Paulo Jorge, que estiveram aqui conosco nos bastidores e nos deram todo o suporte para a transmissão. Agradeço uma vez mais a participação do professor Armando, espero ter a oportunidade de conversar consigo novamente, e quem sabe pessoalmente, na primeira oportunidade, professor. Um abraço a todos, então, e vamos encerrar essa transmissão. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado.